Boa noite para todo mundo, vão se aproximando, peguem suas bebidas quentes, seus chimas, café, chá, o que vocês tiverem aí. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu falo sempre para vocês, na verdade, repertório sociocultural. Acho que é a coisa que eu mais falo, mais vocês me ouvem falar, é o uso do repertório sociocultural na redação. Então, a gente vai retomar algumas coisas que vocês já viram em outras aulas comigo e com os outros profs. E vamos entender de que forma utilizamos o repertório sociocultural na redação e o que seria um repertório sociocultural, tá, queridos? Então, vocês sabem a dinâmica, fiquem à vontade para fazer perguntas no chat. Se quiserem conversar comigo pelo microfone, também fiquem à vontade e a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Eu vou começar, então, a passar aqui. Queridos, o que é um repertório sociocultural, tá? Vamos começar por aí para a gente entender o que ele é, para depois a gente conversar a função que ele tem no texto. Repertório é tudo aquilo que a gente tem de leitura da nossa vida, dos nossos conhecimentos, das coisas que a gente estudou na escola, das coisas que a gente viu na televisão, das coisas que a gente leu por prazer. Repertório é essa biblioteca que a gente guarda dentro da nossa cabeça com tudo que a gente já leu, com tudo que a gente estudou. E quando eu digo leu, eu estou falando de leitura do mundo, não necessariamente só leitura de livros literários ou teóricos. Mas a leitura, por exemplo, de um filme, a leitura de uma música, de um poema, essa leitura de mundo, ela diz respeito aos nossos conhecimentos sobre cultura, sobre artes, sobre ciências, sobre política. É tudo aquilo que a gente tem de conhecimento. Isso é um repertório. Então, por exemplo, se eu for fazer uma redação do Enem, eu vou buscar dentro do meu repertório, das coisas que eu li na minha vida, dos filmes que eu já assisti, aquilo que me leva a defender um ponto de vista. Né? O repertório é algo muito particular, porque ele diz respeito às nossas experiências de leitura. Então, acho que eu bati no carregador e deu uma travadinha, desculpem. Eu sou muito agitada, eu bati aqui no carregador, acho que travou. Agora já voltou, né? Acho que agora deu certo de novo. Então, eu coloquei aqui para vocês que são as leituras feitas pelo candidato ao longo da formação escolar, porque quando a gente fala de Enem e repertório sociocultural, é mais fácil vocês lembrarem de citações, né, que tem aí disponíveis na internet para usar na redação, mas é importante que vocês saibam que tudo aquilo que a gente aprende é repertório. Então, por exemplo, se vocês lembrarem de conhecimentos que vocês têm, né, que vocês adquiriram nas aulas de biologia, vocês podem usar na redação do Enem como um repertório sociocultural. Os conhecimentos de vocês em matemática, se eles servirem para pensar o tema, vocês podem utilizá-los como um repertório sociocultural. Os conhecimentos que vocês adquirirem nas aulas de história, nas aulas de filosofia, os conhecimentos que vocês adquirirem nas aulas de português, de língua portuguesa, que vocês conseguirem utilizar como repertório, vocês podem. Então, por exemplo, vocês podem começar uma redação trazendo um contexto histórico, ou vocês podem falar sobre a língua portuguesa, ou vocês podem utilizar uma fórmula de matemática para explicar a apresentação daquele tema. Tudo isso vai de encontro à criatividade de cada um de vocês e o repertório de cada um de vocês. Eu não teria condições de fazer uma redação com base em fórmulas matemáticas, porque eu não tenho o menor conhecimento nas ciências exatas. Mas eu faria, por exemplo, uma redação trazendo os livros de literatura que eu gosto de ler e que eu leio para dar aula. Então, eu vou buscar no meu repertório aquilo que eu consigo defender o meu tema, que eu consigo defender as minhas teses. Por isso que eu disse para vocês que a escolha do repertório é muito individual, ela leva em consideração as coisas que a gente conhece, as coisas que a gente já leu. Mas é importante que vocês se lembrem que as outras disciplinas que vocês estudam para o Enem, elas são repertórios socioculturais. Vocês não precisam só usar séries.
Vocês vão usar as séries que vocês assistem aí na Netflix, na Disney Plus, se essas séries fizerem sentido para vocês. Olha só que maravilha, filme de animação, viu? Já ganhou o coração da professora. Disney, né, queridos? Como a gente sabe aqui neste canal, é o melhor repertório que vocês podem usar. A Disney fala de tudo. Fala de emoções, fala de preconceito, fala de família, fala de amor, fala de violência. Quem tem repertório Disney é nota 1000 garantida no Enem, né? Só pelo repertório. Como vocês podem ver aqui na minha sala, eu sou um pouco tiete da Disney. As obras lidas, ouvidas, vistas pelo candidato por lazer são repertório. Então, a Disney é um excelente repertório, assim como a Turma do Chaves, assim como a Turma da Mônica, assim como Machado de Assis, assim como o funk, assim como o sertanejo, assim como o vaneirão. Tudo aquilo que a gente aprende na nossa vida ou que a gente busca por lazer são bons repertórios. Então, vocês podem, com certeza, aproveitar as séries que vocês assistem aos finais de semana aí, no quentinho debaixo do edredom de vocês, que vocês assistem por lazer, vocês podem utilizar na redação enquanto um repertório sociocultural. Vocês podem utilizar também o Machado de Assis, que vocês aprendem nas aulas de literatura, como um repertório sociocultural. Então, esses recursos, né, teóricos e artísticos que a gente lança a mão na redação são os repertórios socioculturais. É a leitura de mundo que o candidato tem. Por isso que eu falei para vocês que é muito particular. Então, por exemplo, dentro da psicologia, a gente tem algumas linhas, né, de atendimento. Então, por exemplo, eu sou psicóloga e eu trabalho com orientação psicanalítica. Essa é a minha leitura de mundo. Então, eu vou atender o meu paciente a partir da orientação psicanalítica, porque é o meu repertório. É a base teórica que eu lanço mão para poder fazer o atendimento do meu paciente. Agora, existem outros psicólogos que trabalham com a linha cognitivo-comportamental. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque ele tem um repertório diferente do meu, e a partir desse conhecimento de mundo que esse psicólogo tem, ele vai fazer o atendimento do paciente dele. Então, não quer dizer que a minha linha está mais certo, a dele está mais certo, porque é o repertório. É o repertório que a gente tem, a escolha profissional que a gente tem, a escolha teórica que a gente fez. Então, vocês vão escolher os seus repertórios. Não está mais certo usar a literatura ou mais certo usar, por exemplo, a filosofia numa redação. São escolhas. Assim como as linhas de exemplo que eu dei para vocês dentro da psicologia. Tudo faz parte de uma escolha que vocês podem optar por fazer uma redação mais teórica, trazendo elementos da filosofia, da sociologia, ou vocês podem optar por fazer uma redação que tenha como repertório, tenha como consistência a arte. Vocês podem falar das artes plásticas, das artes visuais, das artes cênicas, porque é uma questão de escolha, é uma questão de opção. Então, dentro do projeto de texto, vocês vão construir essa escolha. Deixa eu mostrar aqui para vocês alguns exemplos, né, desses repertórios que eu falava. Anime, incrível, pode usar anime também. O que tem, por exemplo, lá no anime que seria possível de utilizar em determinado tema? Tu vai fazer um recorte dentro da tua série, ou vai selecionar um personagem, ou vai selecionar uma cena e vai utilizar essa cena para a apresentação do teu texto. Eu estou assistindo um anime que eu estou engatilhadíssima, que é o do Caderno da Morte, né? O Death Note. Nesse anime tem várias questões que a gente pode usar nos temas do Enem. Isso, Death Note. Esse último do Enem... é muito bom. É bom. Ai, me conta o final, pelo amor de Deus, que eu tô ansiosa. Não, se contar o final, estraga toda a história. Mas, professora, se tu tá assistindo a Netflix, aproveita depois que termina Death Note e assiste Full Metal Alchemist Brotherhood. Ai, socorro, me escreve aqui no chat que eu já vou me esquecer o nome do nome. Vou olhar.
Eu nunca lembro como escrever certo, então eu sempre pesquiso no Google. Não tem problema. Então... Vou procurar. Obrigada pela tua sugestão. Eu tô ansiosíssima já com esse anime. Eu preciso assistir tudo para entender o que vai acontecer. Mas eu peguei esse exemplo porque tá mais fresquinho na minha cabeça, porque eu tô assistindo, porque o tema do Enem agora, do último ano que falávamos, né, sobre os estigmas das doenças relacionadas ao psicológico, tem tudo a ver com esse episódio, por exemplo, que a gente tem um monte de personagem lá que precisava de uma terapia, tem várias questões psicológicas ali evidentes, de adoecimento psíquico, por exemplo, e aí vocês poderiam fazer recortes dos personagens e fazer a apresentação do tema através desses personagens, né, ou falar de um contexto todo, né, de como essa sociedade, por exemplo, está adoecida, e fazer a apresentação do tema. Então, com certeza, tudo aquilo que vocês assistem, que vocês têm acesso, são repertórios. Anime é ótimo para isso também. Obrigada, queridos, pelas sugestões aqui de vocês. Com certeza, eu vou procurar. Então, pegando o gancho do anime, né? Eu coloquei outros aqui para vocês. Livros, séries, filmes, músicas, artes visuais, peças de teatro, contexto histórico, citação teórica, né? Vocês podem pegar, por exemplo, uma teoria da filosofia, da psicologia, da psicanálise, da sociologia, da antropologia, ou, como eu falava antes, da matemática, da biologia. Então, no geral, como que a prova do Enem ela é distribuída? Nas ciências, né? Ciências humanas, das linguagens, biológicas, exatas. Todas essas ciências que distribuem ali a prova do Enem, elas são repertórios. Então, se eventualmente vocês estão fazendo um tema de redação e vocês conseguem conectar esse tema com alguma fórmula matemática, como eu falava antes, vocês podem fazer, porque matemática também é repertório sociocultural. Se vocês conseguem relacionar a dificuldade de resolução daquele conflito ali, da problemática social que o Enem pede na redação, com alguma questão da física, vocês podem fazer essa relação, porque vai ser um repertório sociocultural, né? O repertório, como eu falei muito aqui para vocês já hoje, ele é individual, porque ele diz respeito às escolhas que a gente faz, das leituras que a gente faz na vida. Olha, outro repertório aqui sobre as doenças que levam em consideração a mente, ó. Que legal, não conheço também, vou procurar. Então, queridos, como vocês podem ver, a gente tem, de fato, né, muitos repertórios, só que a gente precisa fazer uma seleção para aquilo que cabe no nosso texto. Então, eu coloquei aqui para vocês também que vocês podem buscar elementos da cultura, ou seja, como que a literatura está discutindo o problema do adoecimento psíquico, como o cinema faz essa discussão, como a televisão mostra isso. Quando a gente traz a cultura para dentro do texto, a gente pensa em como a arte está pensando esses elementos que a gente construiu enquanto argumentação. Por exemplo, por que eu consigo enxergar que há um estigma na sociedade relacionado às pessoas que têm algum transtorno psicológico? Como que eu enxergo isso na sociedade? Eu posso buscar na minha memória uma novela que eu assisti que mostre isso, um anime, como vocês disseram. Eu posso me lembrar de uma música que fala sobre uma pessoa em sofrimento psíquico e por isso ela sofre determinado preconceito. Eu posso me lembrar de uma obra de arte a qual eu tive acesso e acho que ela mostra essa confusão, esse caos mental. Independentemente do tema, vocês podem fazer essa discussão ou a partir das ciências, né, no campo mais teórico, ou a partir da cultura. Lembrando aquilo que eu dizia para vocês, do exemplo que eu dei das escolhas teóricas da psicologia, o mesmo vale aqui. Não é que um esteja mais certo do que o outro, são caminhos que a gente escolhe, né? Caminhos que a gente percorre. Então, se eu quero escrever uma redação e discutir meus argumentos com base no campo cultural, eu posso fazer. O argumento ele não vai ser invalidado porque eu vou discuti-lo a partir de um anime e não a partir, por exemplo, da psicologia ou da filosofia, tá? Isso não existe aquilo
que é melhor ou que é pior. Existe aquilo que é produtivo e aquilo que é pertinente ao tema. Então, deixa eu dar esses exemplos aqui para vocês. O que vai ser avaliado no repertório não é o tipo de repertório que eu uso. Então, por exemplo, se eu for usar um livro, eu não vou ganhar mais nota do que se eu tivesse usado um anime. Não é assim que funciona, né? Não existe um repertório que é mais qualificado do que o outro. Existe aquele que é pertinente ao tema e que tem um uso produtivo no texto. Ou seja, pertinente ao tema tem que ter relação com a temática, né? Então, isso que a gente está falando do último Enem. Vocês estão lembrando de animes e lembrando de exemplos que falam sobre adoecimento psíquico, que mostram personagens em alguma situação de sofrimento em relação ao adoecimento emocional. Isso é usar repertórios pertinentes ao tema, porque eu estou falando do mesmo campo semântico, né? Eu estou falando de personagens, pessoas ficcionais que estão naquela situação que o tema da prova me pede para discutir. Por isso que a gente está falando aqui de repertórios que têm um uso pertinente ao tema, ou seja, que tem a ver com aquele tema. Então, por exemplo, no ano que foi sobre a inclusão de pessoas surdas na educação, que tipo de repertório eu tenho que usar que seja pertinente ao tema? Algum repertório que mostre esses escopos temáticos que a prova está me pedindo. Educação inclusiva e que tipo de inclusão de pessoas surdas. Então, se eu falar, por exemplo, da saúde das pessoas surdas, eu não estou falando de um repertório que é pertinente ao tema, porque o tema é a educação das pessoas surdas e não saúde. Então, eu estou falando de um repertório que é tangente ao tema, mas que não é pertinente, porque eu estou falando de saúde ao invés de falar de educação. No ano, por exemplo, que foi sobre a violência contra a mulher, eu poderia falar de qualquer tipo de violência, porque era um tema mais aberto. Então, se eu falasse de violência sexual, eu estaria trazendo um repertório pertinente ao tema. Se eu falasse de violência institucional, eu estaria trazendo um repertório pertinente ao tema. Se eu falasse de violência patrimonial, violência doméstica, independentemente do tipo de violência que eu falasse, se fosse relacionado à mulher, se tivesse esse recorte de gênero, eu estou trazendo um repertório pertinente ao tema. Porque independentemente da violência, ela está dentro desse escopo temático violência contra a mulher. Pode ser psicológica, sexual, patrimonial, institucional, moral. Tudo isso aqui são exemplos, né, de violências contra a mulher. Então, se eu trago, por exemplo, uma personagem que sofreu um abuso sexual, eu estou ainda dentro do tema. Se eu falo de uma personagem que foi agredida na rua por ser mulher, pelo companheiro, por exemplo, se eu falo de um crime de feminicídio, eu estou trazendo repertórios pertinentes ao tema, tá? Então, essa palavra pertinente, ela diz respeito ao quanto aquele repertório fala sobre o tema da prova. Por isso que eu tenho que escolher algo que esteja dentro do escopo temático, né, da prova. Quando a gente falou aqui, lá no início das aulas, sobre aquele tema da adoção que eu trouxe para vocês trouxeram uma série de repertórios de personagens, né, órfãos, personagens que foram adotados. Então, vocês trouxeram repertórios pertinentes ao tema. Agora, o que seria um repertório de uso produtivo no texto? Aquele que cumpre a sua funcionalidade. Porque uma coisa é o repertório ser pertinente ao tema, outra coisa é ele ter um uso produtivo. Na última aula em que a gente se encontrou, nós falávamos sobre coesão e coerência. E lá naquela aula eu mostrei para vocês um exemplo de uma redação que não fazia a costura entre o argumento e entre o exemplo. Aquele exemplo, ele tinha um uso, ele era pertinente ao tema porque ele falava de adoecimento psíquico, mas ele não tinha um uso produtivo porque a pessoa não conseguiu fazer uma costura
entre o argumento e entre o exemplo. Então, ele ficou solto no texto, ou seja, ele não cumpriu a sua funcionalidade. É por isso que eu sugiro para vocês sempre utilizarem 3 repertórios no texto. Crie um projeto de texto em que vocês vão fazer uso de 3 repertórios, um deles na introdução, o outro no desenvolvimento 1 e o outro no desenvolvimento 2. E quais seriam as funcionalidades desses repertórios? Na introdução, vocês vão usar para apresentação do tema. Então, como eu vou começar a minha introdução? Dei esse exemplo para vocês lá na nossa aula de introdução. Comecem, né, a redação de vocês com uma pequena narrativa, uma pequena descrição desse repertório. Então, se eu vou começar a minha narrativa, a minha redação, usando um repertório, por exemplo, de um filme da Disney, para falar de violência contra a mulher, eu vou fazer uma pequena narrativa de alguma cena, de alguma personagem que eu consiga reconhecer o tema ali. E a partir dessa narrativa, eu vou trazer o meu tema. Vou dizer, bom, fora da ficção, essa situação também acontece no Brasil, assim, assim, assado, e vou fazer a apresentação do meu tema. Aí eu vou ter um repertório que é pertinente e que tem um uso produtivo, porque ele cumpriu com a funcionalidade que era apresentar o meu tema. E aí, nos meus desenvolvimentos, eu vou utilizar outros 2 repertórios para comprovar minha tese. Por isso que a funcionalidade desse repertório sociocultural no desenvolvimento é de servir como consistência argumentativa. Ou seja, a partir desse repertório, eu vou comprovar minha tese. Por que eu acho, por exemplo, que o feminicídio é um problema do machismo estrutural no Brasil? Aí eu vou trazer dados sobre o feminicídio, porque dados também são repertórios. Ou eu vou mostrar, por exemplo, mulheres, personagens de filmes ou de novelas que são agredidas pelos seus companheiros dentro de casa. Eu vou trazer a ficção para poder comprovar aquela afirmação que eu estou fazendo, que isso é algo estrutural, que está naturalizado, que precisa ser combatido. Tudo isso eu posso usar a ficção para poder comprovar aquilo que eu estou afirmando. Então, o repertório sociocultural, ele tem funcionalidades diferentes no texto. Como eu dizia para vocês, na introdução, ele vai cumprir o papel de apresentação do tema. Às vezes eu posso escolher um tema mais geral ou trazer um contexto histórico de fato, porque eu só quero situar o meu leitor sobre o que eu vou falar, que é esse tema específico, que são essas teses. Já no meu projeto de texto, nos desenvolvimentos, eu vou trazer um recorte, eu vou trazer algo que comprove aquilo que eu estou falando, que tenha a funcionalidade de comprovação, tá? É aí que a gente diferencia algo que vocês já viram também aqui, né, com os outros profs de redação, a diferença entre uma opinião e um argumento. Quando eu trago a consistência, eu não estou mais na base da opinião, eu não estou na base do achismo. Eu realmente estou falando isso aqui porque eu tenho base para isso. Porque a cultura está defendendo isso, ou porque a teoria está defendendo essa tese também. Então, eu estou afirmando que as crianças que ficam em espera de adoção, elas sofrem com esse tempo de espera, porque eu tenho essa teoria aqui para mostrar. Ou porque eu tenho esse personagem aqui que sofreu e que eu consigo comprovar a partir dele. Eu tiro a minha afirmação ali da opinião e transformo ela em tese no momento em que eu trago essa consistência, no momento em que eu consigo discutir aquilo que eu estou afirmando a partir do uso do meu repertório. Professora. Oi, querido. Eu tenho uma dúvida mais gramatical, assim. Tá. Falei algo, dei um argumento, aí eu quero estruturar esse argumento com personagem de ficção. Eu poderia usar a frase podemos, por parâmetro, comparar ao personagem tal. Fica muito longo, né? Podemos não, vamos usar sempre a terceira pessoa. Mas pode dizer assim, isso é perceptível por meio do personagem tal, no livro tal. Aí tu já usa um conectivo, né? Isso é perceptível, pega o pronome isso, que vai ligar o que tu falou antes, e já vai anunciar, isso é perceptível aqui, nesse personagem.
ou essa situação é notória em tal caso. Evita de usar o nós, né? Podemos ver, podemos comparar. O Enem não gosta muito de primeira pessoa do plural. Então, usa sempre pode-se perceber ou isso é perceptível. Faz sentido? Ok. Vou pensar nisso quando eu escrever mais redações. Isso. Bom, eu trouxe aqui alguns modelinhos, algumas redações para a gente ver, notas 1000. E para vocês verem na prática como isso funciona, tá? São redações do ano passado, elas estão disponíveis online, por isso que eu só tirei o print e trago aqui para a gente poder analisar. Vou fazer a leitura e a gente vai comentando, tá? Na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, o protagonista Policarpo é caracterizado como um doente mental por familiares e colegas de profissão devido ao seu ufanismo, sendo segregado da sociedade em um hospício. Atualmente, na realidade brasileira, os verdadeiros doentes mentais são tão estigmatizados quanto o fantasioso Policarpo, sendo tratados e observados com preconceito por considerável parcela da população. Assim, faz-se necessário analisar os alicerces que sustentam esse estigma, a citar, a ausência de ensino sobre a temática e a falta de empatia característica da contemporaneidade, no sentido de buscar desbancar tais bases prejudiciais. Essa é uma redação nota 1000, tá? Eu tô rindo porque eu adoro analisar a nota 1000, porque sempre passa alguma questão, assim, né? Sempre... Como a gente fala muito, uma redação, ela, claro, que bom que o estudante tirou nota 1000, mas sempre coisinhas assim são deixadas pela banca. Eu acho que a gente no cursinho acaba sendo muito mais criterioso do que de fato lá no dia do Enem. Eu, por exemplo, tenho problemas com essa introdução. Uma coisa que me incomoda muito, que eu já vou dizer para vocês, é a falta de aposto no texto, porque isso é uma competência básica, né, que o Enem exige. Está em edital de Enem todo ano, precisa colocar o aposto, precisa indicar qual é a referência, de onde é essa referência, e muitas notas 1000 acabam sendo 1000 sem o famigerado aposto. O que seria o aposto aqui, amores? Na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, do escritor brasileiro Lima Barreto. Então, quem que é Lima Barreto? De Lima Barreto, eu parto de uma noção prévia que a minha banca tem a obrigação de saber quem é o Lima Barreto. Mas mesmo ele sendo, né, um dos grandes nomes da literatura clássica brasileira, eu preciso indicar que eu, autora do meu texto, sei quem é esse cara. Eu sei de onde que eu estou falando, de que lugar eu estou falando. Então, para eu poder sinalizar que eu vou discutir a temática, eu vou apresentar o tema a partir do ponto de vista da literatura brasileira, né, da virada do século XIX para o XX, eu preciso dizer quem é o Lima Barreto. Do pré-modernismo, podia colocar outros elementos se quisesse, mas pelo menos dizer, sinalizar quem é esse escritor importante, tá? Eu posso dizer, de Lima Barreto, ou posso dizer do escritor brasileiro Lima Barreto, ou do escritor pré-modernista Lima Barreto, mas é sempre importante que vocês coloquem um aposto, tá? Vocês vão ver em outro exemplo ali que o autor vai falar de um filósofo sul-coreano, e ele indica, o filósofo sul-coreano. Bom, mas e aí? Gostaram dessa introdução? Vejam que o autor do texto faz uma pequena narrativa, ó. Na obra, né, do escritor brasileiro Lima Barreto, o protagonista Policarpo é caracterizado como um doente mental por familiares e colegas de profissão devido ao seu ufanismo, sendo segregado da sociedade em um hospício. Então, o que ele faz aqui? Ele faz uma narrativa geral do livro, tá? Isso é importante para vocês enxergarem que fazer uma narrativa não é contar o livro todo, é falar somente aquilo que importa para a funcionalidade desse repertório, aqui, no caso, é a apresentação do tema. Então, o que importa para essa banca que vai ler meu texto saber sobre o Policarpo Quaresma? Que na história existe uma pessoa que é dita como doente mental em função do ufanismo e ela é colocada, né, num hospício de forma a ficar isolada dos demais. Então, aqui eu trago
um repertório que é pertinente ao tema. Lembram que a gente estava falando agora? Por que é pertinente? Porque eu estou falando de um personagem que tem na sua trajetória ali na obra essa internação no hospício, porque ele é mal visto pela sociedade, né? A sociedade olha para ele de forma preconceituosa. E aí ele é segregado no hospício, tá? Aí a pessoa fala, atualmente, na realidade brasileira, os verdadeiros doentes mentais são tão estigmatizados quanto o fantasioso Policarpo. Eu não gosto da expressão doente mental, porque dentro da história da luta antimanicomial, tudo que é relacionado à doença mental é vista de forma pejorativa. Então, o próprio termo doente mental, ele é usado de maneira pejorativa. Claro que não dentro da comunidade, né, de quem, enfim, trabalha com saúde mental, mas na sociedade, quando se fala o fulano é doente mental, não se relaciona de fato a uma pessoa que está em sofrimento psíquico, mas se diz de forma pejorativa, né, como se fosse um xingamento. Então, eu não gosto do uso de doente mental aqui, acho que é um cuidado importante de se ter. Quando vocês forem escrever redações sobre saúde mental, sobre doenças, né, transtornos psicológicos, que cuidem o uso, porque esse uso, ele é socialmente um uso pejorativo. Então, os verdadeiros doentes mentais, não gosto. Então, atualmente, na realidade brasileira, as pessoas que têm transtornos psíquicos ou transtornos psicológicos ou transtornos mentais são tão estigmatizadas quanto o fantasioso Policarpo, sendo tratados e observados com preconceito por considerável parcela da população. Aí a pessoa faz aqui, né, uma apresentação do tema. Assim, faz-se necessário analisar e aí traz as duas teses, os alicerces que sustentam esse estigma. Tese 1, a ausência do ensino sobre a temática. Tese 2, a falta de empatia característica da contemporaneidade. Então, vejam que é um parágrafo bem estruturado. Começa com a introdução, começa com a narrativa, traz a apresentação do tema e as duas teses, que foi aquele modelinho de projeto de introdução que eu ensinei para vocês. Deixa eu ver aqui a pergunta. No desenvolvimento, é melhor colocar o repertório no meio ou no final do parágrafo? Como tu vai usar o teu repertório como consistência do teu argumento, ele vem no meio, porque qual que é a estrutura do teu parágrafo do desenvolvimento? Tu vai trazer a tua tese, aí tu vai trazer o repertório, tu vai fazer o fechamento do parágrafo. Eu vou te mostrar aqui, ó. Esses são 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Tu vê que a pessoa traz a tese dela aqui, essa é a mesma redação, aí ela traz o repertório e aí faz o fechamento. Ou seja, não basta só eu trazer um repertório, eu preciso fazer essa amarração, né? Eu preciso fechar o meu parágrafo, fechar a minha tese, tá? Então, assim, eu não vejo problema se tu começar com o repertório e trazer a tese depois, mas considerando que tu tá falando de Enem, né, que vai ser uma leitura, as pessoas vão ler muitas redações, o corretor precisa estar muito atento, eu sempre acho melhor, estruturalmente falando, sempre, independentemente da prova que vocês forem fazer, se é Enem, se é URGS, se é a FUVEST, enfim, não importa, sempre comecem com a tese, porque isso facilita para quem está lendo o texto de vocês já entender o que vocês estão querendo ali naquele parágrafo. Então, começa com a tese, já faz a afirmação logo de cara e aí depois traz o repertório, tá? Não quer dizer que é erro se vocês, por exemplo, começarem com um contexto histórico, aí trazerem a tese, aí apresentar um outro repertório que faça a comprovação. Mas eu acho sempre melhor já ir direto, deixar muito claro para a banca qual é o posicionamento ali de vocês, tá? Bom, e aí agora eu trouxe para vocês os parágrafos do desenvolvimento dessa redação para que vocês possam enxergar de que forma o repertório aparece enquanto consistência do argumento. Não sei se vocês têm dúvidas sobre a introdução, queridos, ou ficou claro para vocês ali o que seria um repertório de apresentação de tema? Fazer uma pequena narrativa, traz o tema, faz o ganchinho. Lembrando daquelas costurinhas, né, que eu falava para vocês, tragam os conectivos. Tá. E aí vamos ler aqui, então, o D1, né, da pessoa aqui.
Inicialmente, a falta de um conteúdo voltado aos transtornos mentais na formação educacional brasileira possibilita o desenvolvimento de concepções preconceituosas. Então, vejam a estruturinha que eu falava para vocês, né? A pessoa começa com a afirmação. Qual que é a tese aqui dessa pessoa? Que sem acesso a conteúdos, né, voltados à saúde mental, se cria socialmente ideias preconceituosas. Aí a pessoa traz assim, no conto Alienista, de Machado de Assis, um médico acaba encarcerando a população de uma cidade inteira, já que não existiam métodos precisos para reconhecer as doenças mentais. Ou seja, todas as decisões dele estavam permeadas de desconhecimento. Analogamente à obra, o cidadão que não conhece minimamente os transtornos da mente tenderá a criar suposições erradas, tomando ações equivocadas. Logo, a ignorância e o preconceito prevalecem. Vocês acham que esse repertório aqui, ele serviu como consistência da tese desse estudante? Porque a tese do estudante é assim, a falta de um conteúdo voltado aos transtornos mentais na formação educacional brasileira possibilita o desenvolvimento de concepções preconceituosas. Então, a gente tem uma pessoa que nos afirma que dentro do currículo escolar não temos disciplinas voltadas ao estudo da saúde mental. E aí se cria esse imaginário preconceituoso em relação ao tema. O repertório da pessoa é uma situação do conto ficcional lá do alienista, né, em que o médico ele encarcera pessoas porque ele não tinha fundamentação teórica para fazer um diagnóstico, então ele acabou encarcerando todo mundo. E aí o fechamento, né, do parágrafo desse sujeito, o fechamento da tese é, bom, então, se a pessoa não tem conhecimento, ela cria concepções equivocadas, e aí a ignorância e o preconceito prevalecem. O repertório desse estudante aqui serviu como consistência do argumento? O que vocês acham? Em primeiro lugar, vamos fazer um checklist. É pertinente ao tema? Sim, porque fala, né? O Alienista é uma história sobre adoecimento, sobre loucura, sobre encarceramento em massa de uma cidade. Então, sim, é pertinente ao tema. Sobre estigma? Também. Agora, teve o uso produtivo? Professora. Fala, querido. Eu acho que foi outro professor que ele falou o modelo de redação usando repertório histórico. Uhum. Será que ali, nessa dele, não daria para colocar aquele problema do Hospital de Barbacena? Tu diz tirar o alienista e aí colocar um contexto histórico. O Hospital de Barbacena meio que foi um hospício que saiu do controle. Ele é comparado ao Holocausto, para ver o nível que foi. Não, sim, eu te entendo e conheço o contexto, mas a questão e te pergunto, a situação de Barbacena, ela comprova essa tese? Qual que é a tese desse sujeito aqui? É que não tem na escola um espaço para que estudemos saúde mental, e por isso se tem preconceito. O que aconteceu em Barbacena e o que acontece no Alienista é por falta de estudar isso na escola? E aí? Eu acho que não, porque até ajudaria, tipo, estudar na escola, mas aí tu educar uma geração e a geração velha ainda ia ficar lá com os preconceitos, com as concepções fechadas de mundo. É um bom caminho. Então, assim, vejam, queridos, que temos probleminhas aqui na redação Nota 1000, pelo seguinte motivo. A afirmação desse estudante é que não temos na escola um espaço voltado para o estudo de saúde mental. Não temos? Essa é a pergunta que a banca se faz. A gente sempre pergunta para o argumento e a resposta deve ser a consistência. Então, se eu digo assim, não temos no Brasil espaço para estudo de saúde mental na escola,
Aí o candidato é como se a gente estivesse num espaço assim de tribunal, tá? Então a banca é o juiz e aí lá o candidato é o advogado, ele tem que defender a tese dele. E aí o juiz pergunta, mas não temos, me prova. Aí o que ele diz? Não, mas olha aqui no conto helenista todo mundo foi encarcerado porque o médico não sabia dar diagnóstico. Mas o que isso tem a ver com a sociedade brasileira e com o currículo do Brasil? Percebam como as notas 1000 têm essas coisinhas que ficam soltas aí? Porque agora é culpando apenas os educadores. Tudo é culpa do professor, né? Mas a questão é assim, eu não estou questionando a tese do candidato, porque a banca não pode questionar a tese, isso é importante para vocês saberem a diferença. Eu não estou dizendo que ela não é uma tese boa, porque eu, enquanto banca, eu não posso ficar julgando a tese, mas eu tenho que saber se aquilo que o candidato me afirma enquanto tese, ele me comprova, e não é o que está acontecendo aqui. Como que eu resolveria isso? O candidato poderia pegar, por exemplo, a BNCC, que é a Base Comum, Base Nacional Comum Curricular, e dizer que lá na BNCC, que é esse documento que organiza, né, a educação no Brasil, não se tem obrigatoriamente uma disciplina para estudo da saúde mental. Ah, bom, então aí, trazendo a BNCC para dentro do texto, ele confirma que, de fato, falta um espaço de reflexão sobre a saúde mental e que isso, por consequência, pode gerar uma sociedade preconceituosa. Então, vejam que é um caminho diferente. Eu estou pegando um documento que rege a educação no Brasil e estou dizendo que, a partir deste documento, não existe a obrigatoriedade de um espaço dedicado ao ensino e ao debate de saúde mental. Bom, e se não existe esse espaço, então, de fato, eu comprovo a minha tese. Só que a questão é que a BNCC tem isso. Então, esta tese aqui não tem como confirmar. Porque realmente tem na BNCC não a obrigatoriedade, mas a sugestão para que nos espaços educacionais sejam discutidos assuntos relacionados à educação sexual, à saúde mental. Então, não tem como comprovar essa tese, porque isso aqui não é verdade. Vocês verem que eu amo nota 1000, né? Adoro trazer para a gente refletir sobre as redações, porque isso que eu digo para vocês, é material que está disponível na internet, depois vocês podem pegar e usar como modelo de perfeição, e não é assim, a gente precisa refletir sobre isso. Então, aqui, o conto do alienista, ele é pertinente ao tema, mas ele não teve uso produtivo, porque ele não comprova a tese. Como a gente poderia utilizar o alienista com uso produtivo? A pessoa teria que mudar a tese dela, teria que tirar essa questão que ela traz da formação educacional, então tira o problema da escola, porque isso aqui não foi comprovado, mesmo se trouxer a BNCC, não tem como resolver, porque lá na BNCC está dito, sim, a escola precisa oferecer esses espaços, e aí a gente transforma a tese em outra coisa. Por exemplo, que a saúde, os estigmas relacionados à saúde mental, eles dizem respeito à falta de conhecimento dos sintomas, ou a falta de conhecimento não dos sintomas, me falta a palavra, tipo das consequências do sintoma, algo assim. E aí ele poderia trazer o alienista, enfim, para dizer o quanto as pessoas que tinham comportamento um pouco mais disruptivo ou disfuncional daquilo que ela era padrão, era visto como alguém que precisava dessa segregação. Então, o que eu estou dizendo para vocês não é que o alienista não seja um bom repertório, ele não é um bom repertório para esta tese. Se eu mudar a minha tese para o fato de que o estigma relacionado à doença mental, ele diz respeito a um padrão, ou melhor, um comportamento que desvia de um padrão social, eu posso usar o alienista para comprovar isso. Porque lá no alienista é exatamente isso. Todo mundo que é internado foi internado em função de que apresentou um comportamento fora daquilo que se padronizou como ideal, como saudável. Entendem isso, queridos? A diferença? O problema não está no conto, o problema está na tese. Então, para eu usar o alienista, eu tenho que mexer na minha tese. Por isso que eu digo para vocês, disse várias vezes, né? Quando a gente falou lá de projeto de texto, o pessoal diz bastante aqui também. Pensem sempre nos repertórios. Se eu só tenho como repertório o alienista,
por que raios eu vou falar da formação educacional brasileira? Eu vou falar de algo que tem a ver com o repertório. Então, eu vou trazer uma tese que eu consiga comprovar com o repertório que eu tenho, que é o alienista. Tá? Vou ler aqui o D2. Ademais, a manutenção dessa ignorância é fortalecida pelos ideais narcisistas valorizados odiernamente, os quais, muitas vezes, desvalorizam o diferente. Segundo o filósofo Byung-Chul Han, esse que eu falei que era o sul-coreano, faltou ali o aposto, né? Ele disse filósofo, mas não disse sul-coreano. O século XXI é dominado por uma sociedade do desempenho, na qual a individualidade é extremada em detrimento do altruísmo. Nesse panorama, o indivíduo, imerso em si, não consegue enxergar e aceitar a pluralidade de seres humanos que o circundam. Dessa forma, o cidadão brasileiro, inserido nessa lógica, nega o doente mental e classifica-o como anormal, reforçando estigmas danosos. E aí? O que acharam desse repertório? Vejam que ele traz dois tipos de repertório, né? No D1 trouxe um repertório da literatura brasileira, na introdução também tinha trazido literatura brasileira, e agora no D2 traz a filosofia sul-coreana, filosofia contemporânea, né? O Byung-Chul Han está vivo e produzindo vários textos muito legais. Inclusive, quem não conhece, sugiro lê-lo, porque ele é maravilhoso. E aí ele fala aqui da sociedade do desempenho, ele mistura alguns termos, né? Narcisismo, sociedade do desempenho, enfim, mas sem pensar em questões teóricas aqui da narrativa, a teoria comprova o argumento, porque ele diz que se mantém uma ignorância em função de que as pessoas são narcisistas. Mas a minha questão é assim, uma pessoa narcisista, eu não poderia ser corretora do Enem, gente, eu ia demorar 2 horas para corrigir cada redação, porque eu começo assim, tá, mas olha só, isso aqui, é assim que eu corrijo redação, eu fico, tá, mas e aí? A gente tem que fazer a CPI, né, faz horas que eu digo para vocês, a gente tem que corrigir uma redação de vocês aqui no ao vivo, a hora que, digo muitas para vocês, ninguém me mandou ainda essa redação, tem que dizer... Professora Bruna, quero corrigir essa redação na aula. E a gente corrige aqui, ó, fazendo uma CPI, como a gente fala lá no meu grupo. Mas vejam, vamos pensar a tese da pessoa. A manutenção dessa ignorância é fortalecida pelos ideais narcisistas valorizados odiernamente, os quais, muitas vezes, desvalorizam o diferente. Eu acho que aqui tem vários probleminhas, porque, assim, a pessoa ser narcisista, isso é um transtorno de personalidade narcisista, tá? Isso é a personalidade da pessoa. Isso não quer dizer que ela vai desvalorizar o diferente. Então, aqui tem um senso comum relacionado à palavra narcisista. E isso é um problema, tá? Relacionado ao termo. Então, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela não necessariamente vai estigmatizar alguém que tem depressão, por exemplo. Né? Um narcisista não vai sair por aí estigmatizando todo mundo só porque ele tem um transtorno de personalidade narcisista. Tá, mas tudo bem, vou acreditar aqui no que a pessoa tá me dizendo. Aí, traz lá o Byung-Chul Han e diz assim, a sociedade do desempenho, na sociedade do desempenho, a individualidade é extremada em detrimento do altruísmo. Tá, beleza. Mas, qual que é a sociedade do desempenho? Vamos pensar sobre que sociedade do desempenho é essa? Professora, fala, querido. eu acho que no momento assim, que a rede social mais famosa que a gente usa e que é responsável pela maior parte do tráfego de vídeo no mundo e que é uma armadilha para perder tempo, chamada TikTok, como é que dá para dizer que é sociedade de desempenho, sendo que a gente usa o TikTok, que tu entra lá, vou ver um videozinho, é 1h da tarde, quando tu olha, já são 4h. Eu adorei o teu aposto, maravilhoso. A rede social que mais a gente perde tempo, TikTok. Tu sabe que eu ainda não tô no TikTok, eu preciso fazer, mas eu ainda não
não tive condições de tempo, mas eu preciso fazer para entender a dinâmica, porque eu Olha, só TikTok. eu vou dizer assim, eu gostava muito do YouTube, usava muito o YouTube, só que o problema do TikTok é assim, tu baixa o TikTok, ele é uma porcaria, só que depois ele te entrega os vídeos que tu gosta. E hoje meio que sim, briga pau a pau o TikTok e o YouTube. Antes eu ficava YouTube versus site de anime, agora é YouTube versus TikTok. Então eu vou deixar para fazer nas férias. Mas deixa eu te melhor. O que tu fala da sociedade do desempenho. O que o Byung-Chul Han fala e que aqui o candidato não nos diz e por isso gera confusão. Veja a importância da gente explicar os termos que a gente usa na redação, porque gerou essa confusão. Tá, mas como assim sociedade do desempenho, né? Se o candidato está usando esse termo é porque ele sabe, então ele deveria ter nos dito. Mas o que o Byung-Chul Han, a minha pronúncia sul-coreana, vocês viram que é maravilhosa, né? Eu sou incrível com línguas, inclusive. Vou falar o Byung aqui, parceira dele. O que o Byung fala é que a gente vive numa sociedade em que a gente precisa o tempo inteiro superar metas, tá? Então, por exemplo, no setor, no âmbito acadêmico, não basta só fazer uma graduação, tem que fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado. Quando eu chegar no doutorado, tem que fazer um pós-doutorado. Então, se eu publico 3 artigos, não é suficiente, porque o meu concorrente publicou 5, aí eu preciso publicar 10. Mas no meu dia não cabe esse monte de publicação, mas eu preciso publicar mais. Então, é uma sociedade que precisa o tempo inteiro se mostrar melhor, porque tem muita gente formada naquilo e eu preciso o tempo inteiro me mostrar melhor para eu conseguir uma boa vaga e, ao mesmo tempo, quando eu chegar lá, eu preciso seguir mostrando desempenho. Então, assim, é muito de uma sociedade que não fala, né? Ele chama de sociedade, ele fala, o Byung-Chul Han tem uma teoria que é a sociedade do cansaço. Essa galera do desempenho que precisa estar o tempo inteiro produzindo é a sociedade do cansaço. É uma sociedade que nunca para, está sempre produzindo e, ao mesmo tempo, é extremamente estimulada, por isso que tu trazes, Miguel, das redes sociais. Então, como que eu vou fazer a minha dissertação, meu TCC, meus 10 artigos, escrever meu livro e, ao mesmo tempo, fazer meu perfil no TikTok? Não tem tempo para isso. Mas eu preciso, porque é isso que a sociedade está me demandando, é essa sociedade na qual eu vivo. O que isso tem a ver com a saúde mental? Tudo a ver, só que não foi dito. Então, a pessoa aqui que escreveu, que tirou 1000, que bom para ela, gente. Eu fico feliz quando as pessoas tiram 1000, não fico... não é culpa do estudante. Mas eu fico pensando, poxa, Ney, né? Tu cobra da gente, então vamos aplicar isso na correção. O que faltou fazer aqui? Um uso produtivo. Então, poxa, se eu estou entendendo a sociedade do desempenho como essa sociedade doente, eu preciso explicar. Só que, na verdade, o cara, pelo que eu estou entendendo aqui, está nos dizendo que a sociedade do desempenho é aquela que produz pessoas que vão estigmatizar os outros. Então, acho que faltou uma coisinha ali, uma leiturinha mais atenta ao Byung-Chul Han, porque eu acho que, na verdade, a teoria é justamente o contrário. Essa sociedade do desempenho é a sociedade doente, e não é a sociedade que vai estigmatizar os outros. Mas tudo bem, né? Cada um lê o que quiser, lê o que sabe. Se tirou 1000, tá, beleza, né? Que bom para a pessoa. Amores, deixa eu passar para vocês aqui, fundamental, proposta de redação, tá? Qual que é o tema de hoje? Desigualdade de gênero no trânsito. Vou disponibilizar para vocês lá no Drive a prova, tá? Mas o que precisamos entender sobre este tema? Que recorte de gênero nos atravessa no trânsito? De que forma, por exemplo, mulheres são violentadas no trânsito e homens jamais seriam? Porque são homens. Como mulheres são tratadas no trânsito e por que elas são tratadas desse jeito, já que são mulheres? No texto de apoio, vocês vão enxergar, como eu falo para vocês, minhas provas são padrão, sempre 2 textos de apoio. E um deles fala sobre a primeira pessoa a tirar 5 estrelas no Uber no Brasil, que foi uma mulher. E no outro fala sobre o quanto as mulheres, por mais que exerçam a profissão motorista, ainda escutam dizeres machistas, ainda são agredidas verbalmente, inclusive fisicamente no trânsito, porque são mulheres, porque existe esse senso comum
pautado no machismo estrutural de que mulher não sabe dirigir, ou porque homem dirige melhor, enfim, porque tem melhor senso de coordenação, direção, não sei o quê, que é um atravessamento do machismo no trânsito. Então, o desafio de vocês é entender a desigualdade de gênero no trânsito e, para tanto, queremos repertórios socioculturais que sejam pertinentes e produtivos, tá? Então, pertinentes ao tema, que tipo de repertório eu posso usar aqui? Mulheres em situação, né, de violência no trânsito, para que possam comprovar as teses de vocês, tragam dados, tragam reportagens, tragam documentários, se lembrarem de personagens que trabalham, por exemplo, como motoristas e que sofreram alguma situação de violência no trânsito, utilizem essa personagem, ou daqui a pouco personagens que estavam no trânsito, que foram levar o filho na escola, a filha na escola, e aconteceu alguma situação ali de violência que tenha esse recorte de gênero, tragam para o texto, tá? Se quiserem trazer citações filosóficas, psicológicas, tragam, desde que tenha a ver com o tema, desde que comprove, por exemplo, o que vocês estão falando em relação à desigualdade de gênero no trânsito, tragam teóricas que falam sobre gênero, que isso vai ter um uso produtivo e pertinente ao tema. Vocês podem trazer também músicas, se vocês lembrarem, que tenham a ver com o tema, desde que tenha a ver com o tema.